Eu vendi o banco porque eu fiz questão de, se eu não entendo de banco, para que eu vou ficar com o banco? Silvio Santos é um dos maiores comunicadores do nosso país. Muito conhecido por ser o dono e o principal apresentador do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Silvio também é bastante respeitado por sua trajetória empreendedora de sucesso. Para muitos, uma inspiração. O que pouca gente sabe é que, além do SBT, Silvio tem outras várias empresas. Algumas delas bastante conhecidas, como a Jequiti, e outras nem tanto, como a Cisan Empreendimentos Imobiliários. Todas pertencentes ao grupo Silvio Santos. Mas, em uma de suas empresas, acabou se tornando uma mancha na história do empresário e quase causou a ele a perda da sua emissora. Estamos falando do Banco Pan-Americano, um famoso banco dos anos 90 e 2000 que ganhou as manchetes graças a uma fraude milionária e principalmente por ter um dono tão famoso. Mas afinal, que fraude foi essa? Silvio Santos estava envolvido? E como isso colocou em risco o SBT? Vamos responder cada uma dessas perguntas a seguir. Nascido no Rio de Janeiro em 1930, Cenoura Bravanel, ou simplesmente Silvio Santos, como ficou conhecido, começou a carreira empreendedora como camelô nas ruas da capital carioca. Com uma voz marcante e poderosa, foi convidado para ser locutor. Chegou a aceitar o convite, mas desistiu logo depois. Já o dinheiro que ganhava vendendo produtos nas ruas era maior. Em 1958, comprou o Baú da Felicidade do radialista Manuel de Nóbrega. Na empresa, o cliente pagava carnês mensais e, em dezembro, recebia uma caixa de brinquedos. Era o início do que seria o Grupo Silvio Santos. Ele manteve o sistema de carnês do baú, mas expandiu o negócio. Criou lojas próprias, onde o cliente podia trocar o valor pago por, além dos brinquedos, eletroeletrônicos. A primeira aparição como apresentador de TV veio em 1961, na TV Paulista, à frente do game Vamos Brincar de Forca. Ele aproveitava o espaço para divulgar o Baú da Felicidade. O sucesso fez com que expandisse ainda mais o leque de produtos ofertados ao consumidor. Carros e casas entraram no catálogo do baú. Para dar conta de tudo, comprou alguns empreendimentos como concessionária e construtora. Para aplicar o dinheiro adquirido com os carnês, criou o Baú Financeira em 1969, embrião do Banco Pan-Americano. Depois, incrementou ao braço financeiro do grupo a liderança da capitalização, responsável por comercializar outro grande sucesso do empresário, a Telecena. Guarde essa informação, porque daqui a pouco vamos precisar dela. Na televisão, o que pouca gente sabe é que ele chegou a ser apresentador na Rede Globo, mas saiu por não conseguir ser acionista do grupo. Foi para a TV Tupi e Record, onde chegou a ser dono de 50% das ações da emissora de São Paulo. Na década de 1970, Silvio Santos começou a pensar em ter sua própria emissora de TV. O sonho foi concretizado em 1975, quando venceu a concorrência para o Canal 11, do Rio de Janeiro. A emissora, chamada TVS, começou a operar com mais de 13 mil funcionários e contou com um investimento inicial de 10 milhões de dólares. Em 1981, Silvio ganhou a concessão de mais 4 canais, que juntos passariam a formar o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. E foi ainda na década de 1981 que aconteceu outro caso curioso que talvez você não saiba. Com tanta popularidade graças aos seus programas televisivos, ele recebeu convites para entrar no mundo da política, o que quase aconteceu nas eleições presidenciais de 1989. Nesse ano, ele foi pré-candidato à presidência da República, na primeira eleição direta do Brasil desde o golpe militar de 1964. Ele chegou a lançar campanha na televisão e era líder nas pesquisas, mas a candidatura acabou barrada na justiça sob a alegação de que ele era dono de uma concessionária de TV. Você sabia disso? Deixa pra gente nos comentários. Agora vamos usar aquela informação que eu pedi para você guardar. Lembra da Baú Financeira? Em 1990, ela foi autorizada para atuar como um banco múltiplo e passou a ser denominado Banco Pan-Americano S.A. Nascia assim aquela que seria a empresa que poderia levar Silvio Santos a perder suas outras empresas e até mesmo o SBT.
Em dezembro de 2009, a Caixa Econômica Federal pagou 739,2 milhões de reais para adquirir parte do Banco Pan-Americano. O banco estatal, por meio da Caixa Participações S.A., Caixa Par, adquiriu pouco mais de um terço do capital total da instituição financeira. A Caixa comprou 49% das ações preferenciais e mais 20,69% das ações ordinárias do Pan-Americano. Considerando os dois tipos de ações, a Caixa Par passou a deter 35,54% do capital total do banco. Dessa maneira, o Grupo Silvio Santos continuava sendo o controlador do banco. Então começaram os problemas para Silvio Santos, porque o banco começou a praticar diversos atos considerados crimes, e apesar de não estar ligado diretamente à administração do banco como o principal acionista, ele era sim o responsável pela empresa, já que ele fundou a instituição financeira e definiu quem faria parte da equipe. Certo, o que de fato estava acontecendo de errado no banco? Vamos entender. O esquema fraudulento que estava acontecendo no banco era o seguinte: entre os bancos ou instituições financeiras existe uma coisa chamada venda de carteira. Deixa eu tentar explicar de forma simples. Imagine que o Banco Pan-Americano concedia vários empréstimos para as pessoas. Ao invés de esperar receber o dinheiro desses empréstimos, o banco empacotava todos esses financiamentos e vendia essa carteira para outro grande banco. Acho que deu para entender, né? Bom, acontece que depois de vender esse pacote de empréstimos, o correto a se fazer era o Banco Pan-Americano dar baixa no valor desses empréstimos, já que eles não têm mais nada a ver com eles. Isso porque esse valor compõe a estrutura de patrimônio do banco. Sendo assim, se ele não pertence mais ao banco, então é preciso dar baixa do valor. Contudo, o Pan-Americano vendia a carteira e não dava baixa do valor, ou seja, ele não tinha mais o que receber desses empréstimos, já que não pertencia mais a ele. Mas nos balanços financeiros do banco constava que esses valores a receber ainda pertenciam ao Banco Pan-Americano. Dessa forma, o patrimônio do banco ficava inflado, o que dava a sensação de que o banco era muito maior do que ele realmente era. Isso era um perigo porque é de acordo com o patrimônio que um banco tem que o Banco Central estabelece o limite que esse banco pode emprestar. Nesse cenário, o banco passou a ter cada vez mais limite para emprestar em uma carteira de crédito crescente. Enquanto isso, o banco tinha patrimônio negativo, mas contabilizava o seu patrimônio como 1,6 bilhões de reais. Com esses números de patrimônio e lucros inflados, os diretores ganhavam muito dinheiro graças aos bônus pagos a eles. Na época, o Banco Central desconfiou que havia alguma coisa errada e começou a investigar o Pan-Americano. No fim das contas, o Banco Central descobriu todo o esquema fraudulento e constatou que esse esquema gerou uma fraude de 2,5 bilhões de reais. Além de investigar o banco em si, o próprio Silvio Santos foi alvo de investigações, já que ele era o maior acionista da empresa. Entretanto, descobriu-se que ele não tinha nenhum envolvimento com a fraude. Dessa forma, Silvio Santos poderia tirar seu corpo fora e alegar que não tinha nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu. Mas, ao invés disso, ele colocou todo o seu patrimônio à disposição para cobrir o rombo, inclusive suas principais empresas, o SBT e a Jequiti. Ou seja, ele correu o risco de perder seus maiores sucessos como empresário. Como ele colocou seu patrimônio como garantia de que iria cobrir esse rombo, o Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC, que devolve para o cliente até R$ 250 mil por CPF e instituição, em caso de falência, aceitou negociar com ele. Em 31 de janeiro de 2011, o Grupo Silvio Santos vendeu o Banco Pan-Americano S.A. para o Grupo BTG Pactual, que assumiu toda a dívida acumulada da instituição. O valor da venda foi de 450 milhões de reais. O Silvio Santos não ficou com nenhuma parte desse dinheiro. Ele quis apenas se livrar do banco para que ele pudesse manter as demais empresas. Com isso, as suas empresas que tinham sido dadas em garantia já não corriam mais risco. O Grupo Silvio Santos não tem mais nenhuma dívida com o Fundo Garantidor. Não tem. As minhas empresas que estavam como garantia, elas foram liberadas. Depois de toda a investigação, o Silvio Santos foi considerado totalmente honesto e sem nenhum envolvimento com a fraude. Mais 7 pessoas do alto escalão do banco foram condenadas pela prática dos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, Caixa 2 e crimes financeiros. Hoje, o Banco Pan-Americano é o Banco Pan, que foi totalmente reestruturado pelo BTG Pactual, que em 6 de abril de 2021 comprou as ações da Caixa por 3,7 bilhões de reais,
tornando-se assim o maior acionista do banco. Quando vendeu o banco, Silvio Santos ainda deu uma dica valiosa aos investidores. As ações do Banco Pan-Americano, quem comprou, vão subir, não vendam, porque as ações vão subir. O que se mostrou um conselho bastante assertivo, já que as ações do Banco Pan realmente se valorizaram, apesar de que agora operam abaixo do pico histórico. Agora fala pra mim, você conhecia esse episódio da história do grande empresário Silvio Santos? Deixa pra gente nos comentários. Apesar de toda a turbulência e mesmo não tendo nada a ver com o esquema, Silvio se mostrou muito honrado. E histórias e fraudes